Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live toda quarta-feira, 20 horas, nossos estudos, nós temos estudos a semana toda na casa e a nossa continuou, quarta-feira, 20 horas, sejam bem-vindos, tá? Como a Márcia já fez e já pediu, a gente pede mais uma vez que desligue os microfones só para não haver interferência de som. Então, a gente vai ler o livro, a mensagem do dia de Sheila, o dia 17, a lição 17. Luz no coração. As sombras que recaem sobre a humanidade, no campo moral, nada mais são que a ausência do evangelho nos corações das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses, cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha, por muito tempo, seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia, por meio do próprio exemplo, na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados, conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha nascer dos nossos próprios corações. Essa mensagem é linda e muito atual para os nossos dias que estamos vivendo, né? Aqui fala do amor, como é que a gente pode, nesse momento, mostrar o nosso amor por nós mesmos e pelo nosso próprio. Nesse momento que estamos passando por essa pandemia, é seguir as diretrizes traçadas pelos médicos, pelos cientistas, né? Pelas autoridades sanitárias que nos pedem para a gente evitar contato, para a gente procurar se isolar um pouco mais, né? Aquela coisa toda que a gente vê. Então, nós agora estamos sendo testados nessa nossa demonstração de amor. E aqueles que são rebeldes, né? Aqui fala da rebeldia, por isso que o mundo está assim, a rebeldia é que faz com que essa tristeza, esse momento triste que a gente está vivendo, se demore mais a terminar. Então, se a gente quer que o mundo melhore, a gente tem que procurar, agora, mais do que nunca, aproveitar a lição que Deus está mandando para a gente, que Jesus está nos enviando agora, nesse momento, nesse século, do respeito ao outro, do respeito a nós mesmos e do respeito ao outro, né? Nos protegendo, nos conservando, tendo paciência, porque muitos não estão tendo paciência, querem porque querem que as casas abram, querem esse contato, mas no momento a gente não pode, a gente tem que respeitar, né? Vamos respeitar e confiar em Deus, porque Deus e Jesus, os amigos espirituais, estão conosco em quaisquer lugares. E por mais que sejamos médios de efeitos físicos, qualquer médico, nesse momento, com certeza, os nossos guias estarão mais do que nunca nos ajudando, nos controlando, para que tudo
caminhe conforme tem que ser, com muita paz e que nada interfira em nossas vidas. Tá, meus irmãos? Então, nós vamos agora elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, e fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Jesus querido, Jesus amigo, Mestre amado e Senhor nosso, aqui estamos, Jesus, humildemente, realizando esta reunião, Senhor. Essa reunião em vosso nome, em nome de Francisco de Paula, em nome de todos os benfeitores espirituais, trabalhadores incansáveis, para que cada um de nós possa ter um mundo melhor. Nós te pedimos, Jesus, a vossa bênção, a vossa proteção para todos os lares, para todos nós participantes dessa sessão, dessa reunião, mas para todos os outros lares, Senhor, para todos os hospitais, todos os lugares onde haja necessidade de paz, de luz, de saúde, de equilíbrio. Derramai as vossas bênçãos, Senhor, sobre cada um de nós. Ficai conosco, Jesus, agora e sempre. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, nós, então, pedimos agora a nossa irmã Miriam para ler um trechinho do Evangelho. Miriam, abre essa microfone. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos chamados, poucos escolhidos. Item 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco, da mesma medida de que vos houverdes servido, para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até ao que tem se lhe tirará. São Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, damos como iniciados os nossos trabalhos da noite de hoje, passando a palavra para o nosso irmão D'Amico, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos, a parte de Prolegômenos. Que Deus te abençoe, D'Amico. Obrigado, meus irmãos. Muita paz para todos. É com muito amor, carinho, que eu venho aqui hoje para falar do Livro dos Espíritos. E nas mensagens iniciais que a Eliane leu, né, que é uma convocação que Sheila faz para nós. E aí o evangelho que foi lido também pela nossa irmã, muitos são chamados e poucos são os escolhidos, também vem interagir de forma direta com os prolegômenos. Ontem, eu também proferi uma palestra aqui para os amigos da nossa casa, né, que tem reuniões às terças-feiras, às 5 horas, em que eu falei sobre os cristãos primitivos. E o Prolegômenos, o Livro dos Espíritos, é uma convocação, é um chamamento. É um chamamento para todos nós. Podemos dizer que no dicionário Prolegômeno, introdução expositiva de uma obra onde assenta os princípios necessários à sua boa compreensão. Conjunto de noções preliminares de uma ciência ou arte. Período preparatório ou de iniciação. Eu queria começar com um texto do Evangelho de João, que está em João 14, nos itens de 11 a 18, em que Jesus fala: crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim.
crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui o Cristo, em João, já começa a se despedir dos seus apóstolos, mas deixa que, em tempo correto, nos tempos que são chegados, ele enviaria o Consolador. E começa nos prolegômenos o preparativo para que nós, que tomamos conhecimento do Livro dos Espíritos, nos preparemos. Porque somos aqueles que foram escolhidos, como está lá na Missão dos Espíritas. E é um preparativo que ele começa assim: fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. Todos os fenômenos ocorridos em 1856, quando Kardec foi despertado, sempre existiram. Sempre existiram. Mas nós ainda não estávamos preparados para absorver aquela ciência e testificávamos como milagres, como obras do sobrenatural, sem que soubéssemos que existisse uma causa inteligente. Continua aqui em Prolegômeno: a razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que essa força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Lembrando que Kardec já havia sido escolhido há muito tempo, quando no livro Cartas e Crônicas, pelo espírito Humberto de Campos, irmão X, numa assembleia no mundo espiritual, ele tem um encontro com Napoleão. E ele, um espírito nimbado de luz, clamado pelas trombetas dos céus, ele foi o escolhido. Ao reencarnar, claro, não se recorda, mas por ser um homem da ciência, um homem que não aceitava qualquer coisa que lhe falasse, ele toma conhecimento dos fenômenos que ocorriam das mesas girantes, que não cabe aqui, todos nós sabemos como elas aconteciam. Mas ele, depois de muito tempo, é que vai a estas reuniões, e através do seu amigo Fortier, ele toma conhecimento. E uma mesa não poderia responder, teria que ter algo inteligente por trás. E mensagens, ele começa a ter contato com os espíritos. Esse trabalho que Kardec começa a realizar tem um objetivo. Segundo o Espiritismo, no seu prefácio, quando o Espírito da Verdade nos diz
O imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando espalha por toda a superfície da terra e sementes estrelas cadentes vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos dos cegos. O livro dos Espíritos, em todas as suas questões, é um despertar para todos aqueles que querem buscar uma verdade que até então os homens não procuravam chegar a saber. E nós que adentramos a casa espírita, seja por qual motivo for, hoje nos curvamos ao aprendizado em O Livro dos Espíritos, que desdobrado nas suas 4 partes, vem esclarecer-nos para que nós esclareçamos. Porque, como diz Emmanuel, os céus pedem recipientes para que possam ser absorvidos, que nós também sejamos vasos escolhidos. Vasos escolhidos para divulgar essa doutrina. Continua aqui em Prolegômenos. As comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios em todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patente a todos. Isto é uma convocação mesmo para nós espíritas, porque a doutrina ela só vai ser divulgada, só vai ser expandida se nós assim a fizermos. E não é somente dentro das casas espíritas. Nós temos que dar o testemunho aonde estivermos. Aonde estivermos. Tanto é que hoje, para podermos estarmos assim a divulgar, nós não estamos na casa espírita. Temos que aprender como os cristãos primitivos, que não somente nas catacumbas se reuniam, mas também nos seus lares para estudar o Evangelho. E ali se tornaram pontos de luz também. É o que está acontecendo com cada casa de nós aqui reunidos. A congregação está lá iluminada, sim, mas cada casa aqui é um ponto. Não tenhamos dúvidas que aqueles espíritos que estão sendo levados, que eram levados às nossas casas espíritas, precisam ainda ouvir as inspirações que vêm dos céus e são trazidos nos nossos lares, para serem acolhidos conforme os cristãos primitivos acolhiam os enfermos. Como está lá no livro Ave Cristo, que ontem tinha os amigos que estão aqui, ouviram esse estudo, que eles acolhiam os enfermos nas suas próprias residências. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. No Netflix tem um documentário lá que é sobre, não sobre o espiritismo, mas sobre os espíritos, né? Só que lá, né, eles cobram, não é? Mas tem tipo como se fosse uma universidade. E nós não devemos recriminá-lo, porque dias virão em que eles serão esclarecidos e que não haverá troca de moeda pelo um talento que lhe foi
cuidado que lhe pode ser tirado. Mas quem pode dizer se não é ali também um prenúncio de algo que se inicia em países que ainda não têm o conhecimento kardeciano que nós temos? Então, o não julgar, porque não sabemos o que está por trás disso. E eu queria citar aqui também a missão dos espíritas, porque o Livro dos Espíritas é um arcabouço de informações, de conteúdo, que foi muito esmiuçado, mesmo depois de Kardec tê-lo escrito através dos espíritos, o Espírito da Verdade ainda lhe disse: nós ainda vamos revê-lo novamente, para que não pare dúvida, para que não chegue aonde tem que chegar com nenhum erro e nenhum equívoco. Então, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, em Missão dos Espíritas, diz: bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelos proféticas vozes superiores e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado suas provas terrenas. Divulgar o dogma da reencarnação, eles nos pedem. Nós somos o consolador. Nós temos que consolar. Num momento tão difícil, às vezes o consolar alguém num momento de dor é usar o silêncio. É apenas emprestar o ombro. É somente ouvir. E necessário se faz que nós não deixemos as oportunidades de servir ao Espiritismo aonde estivermos, que é uma missão. E ontem eu falei, e retorno aqui a falar, nós imploramos para reencarnar. Nós pedimos para adentrar a casa de Francisco de Paula e outras casas espíritas, como os trabalhadores da última hora. Se falhamos ou se não falhamos, não importa, porque aqui mesmo, no Evangelho diz: bem ou mal suas missões e suportado suas provas, mas faça. E aí ele continua aqui: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Não é pouca responsabilidade, não. Se vocês, talvez todos aqui tenham lido já o livro Ave Cristo, eu faço propaganda mesmo do livro Ave Cristo, de Paulo Estevão. Se vocês lerem, estudar, esmiuçar, vocês vão ver a tamanha responsabilidade de ser cristão espíritas. Sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados, assim como estavam com Kardec. Quando Kardec faz a pergunta para o Espírito da Verdade, dizendo se os espíritos, nessa tarefa grandiosa que ele abraçava, se as coisas materiais também iriam ser supridas. E o Espírito da Verdade lhe disse: se nós não te amássemos tanto, nós não faríamos isso. Estavam com ele. E assim como estão conosco, se somos os trabalhadores da boa vontade.
E eu tenho escutado algumas palestras, ouvido algumas, né? E eu tenho visto muito, ouvido muito, tipo essa convocação de pregar o evangelho, de dar testemunho. Isso parece que são as vozes dos espíritos influenciando a muitos lugares. Tem uma razão de ser. E em Prolegômenos continua. Este livro é o repositório de seus ensinos. Foi escrito por ordem e mediante ditado pelos espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional, isenta dos preconceitos do espírito de sistemas. E aí eu recorri a Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, para nós podermos ter uma ideia do que seria esse espírito de sistemas. E aí Caibar Schutel vai no Evangelho de Mateus e traz: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, de modo que o mudo falava e via. Que o mundo falava e via. E toda a multidão admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: este não expele os demônios, senão por Belzebu, chefe dos demônios. E assim o mundo, quando aparece, quando surge alguma doutrina, alguma obra da ciência para dar um salto, vêm os fariseus, vêm os negacionistas, que como que quisessem segurar um progresso que não tem como segurar. Assim é a marcha do espiritismo, porque o espiritismo está na lei natural. Não deveremos entrar em nenhum tipo de contendas. Jesus prescinde dos nossos conflitos, das nossas guerras de ideia. Ele não quer isso. Isso não vai ajudar em nada ao espiritismo. E Caibar Schutel diz: o mundo não tem progredido senão à custa de lutas e sofrimentos. Todas as novas descobertas, todas as grandes verdades, todos os grandes homens não têm conseguido exercer a sua missão no nosso planeta, senão com grande sacrifício e depois de uma luta terrível contra o espírito de ignorância que ensombra todas as camadas sociais. E aí, Caibar Schutel, ele faz aqui uma comparaçãozinha e diz o seguinte: a árvore secular das ideias sistemáticas e preconcebidas dos nossos avós não pode cair um ligeiro sopro, assim como a árvore dos bosques não cai ao primeiro golpe do machado. É preciso muitas machadadas e grande trabalho para arrasar a floresta inculta das concepções humanas. E o progresso não se faz de uma vez, vem paulatina, gradativamente, presenteando-nos com suas generosas dádivas, para que, ofertando aos poucos seus inestimáveis dons, nos tornemos efeitos ao trabalho e ao estudo, fonte principal de todo o entendimento humano. Ele está nos dizendo que o espiritismo necessita dos nossos esforços, necessita dos nossos estudos e necessita da nossa exemplificação. Exemplificação. Quantos de nós não foi já
colocado em situações em que, com o nosso esforço de transformação, por conhecer o Evangelho, pela doutrina, né, algumas pessoas não passam a olhar para você, né, não com olhar crítico, denigrante, que te denigra, mas sim com um olhar de essa pessoa mudou. Às vezes você é buscado por alguém para esclarecer uma determinada situação. Porque os espíritos levam certas pessoas para nós porque nós estamos preparados para ajudar aquele que nos chega. E é necessário, nesses momentos, estar preparado. E o estudo é necessário. Porque nós não vamos mudar ninguém. Nós temos, como diz Emmanuel, transubstanciar o joio em trigo. Foi por isso que Jesus falou, quando interpelado, Senhor, quer que nós arranquemos, essa história que ele conta nessa palavra, quer que nós arranquemos o joio? Não, porque nós iríamos arrancar o joio e o trigo. Aí Emmanuel, com a sua sapiência, ele vem e diz que o tempo, o cultivo do joio ao lado do trigo transforma. E essa obra, o Livro dos Espíritos, primeiro há de nos transformar, para que, através dos nossos exemplos, possamos, sim, ajudar na transformação, porque nós não vamos transformar ninguém. E aí, Caibach-Schutel cita alguns exemplos da história. Ele conta até aqui que teve um sábio contemporâneo, falando de Allan Kardec. Fala o seguinte: aquele que se adiantou 100 anos a seus contemporâneos precisa de mais 100 anos para ser compreendido. Nós não temos a noção da grandiosidade de Allan Kardec por um trabalho tão vultuoso que ele recebeu em suas mãos. E Caibach-Schutel, ele fala aqui de alguns exemplos de espíritos, né, que encarnaram para trazer um avanço para a humanidade, e assim como Kardec foi perseguido, né? Ele fala, antes do Cristo, Sócrates havia sido consumado pela cicuta, por causa da sua doutrina precursora do cristianismo. E depois do Cristo, quantos suplícios infligiram os apóstolos, quer no ramo da ciência, quer no ramo da religião. É quase incalculável o número de mártires que passaram pelo batismo da perseguição. Vejam, eram apóstolos na ciência, eram apóstolos na religião. Galileu teve de reparar a insólita pretensão que teve de ver a Terra girar em torno do seu eixo. Fato este ensinado atualmente no mundo todo e abraçado pela congregação papalina, que, ao final, abjurou a crença antiga de parada do Sol por ordem de Josué. Giordano Bruno foi queimado vivo por afirmar a existência de outros mundos. Bailey, o célebre astrônomo francês, e Lavoisier, o grande químico, foram guilhotinados durante a Revolução Francesa. Priestley, pai da química moderna, viu incendiada sua casa e destruída sua biblioteca, entre exclamações da população inconsciente. Não queremos mais filósofos. E esses mártires do Cristo não negaram ao que vieram.
E em Prolegômenos ainda continua: nada contém que não seja a expressão do pensamento dos espíritos e que não tenha sido por eles examinado. Só a ordem e a destruição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação constituem obra daqueles que recebeu a missão de os publicar. No número dos espíritos que concorrem para a execução desta obra, muitos se contam que viveram na Terra em épocas diversas, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem cuja lembrança da história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. E aí vem os trechos que Kardec fala de como foi o trabalho dele e o que os espíritos lhe disseram. Eis em que termos nos deram por escrito e por muitos médios a missão de escrever este livro. Ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Mas antes de o divulgares, revelemos juntos, a fim de verificarmos todas as minutas. Estaremos contigo sempre que o pedires. Não te deixe desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores, encarniçados, sobretudo entre os que têm interesse nos abusos. Encontrá-lo-á mesmo entre os espíritos. Por isso, que os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida por malícia ou ignorância. Prossegue sempre. Crê em Deus e caminha, com confiança. Aqui estaremos para te amparar. E vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Portanto, esse trabalho de Kardec, através dos espíritos, não chegaria até nós se nós também não fôssemos contemplados com esse esforço que os espíritos vêm e traz até nós para que nós continuemos firmes, mesmo no momento tão difícil que a humanidade passa. Mesmo nessas dificuldades que a gente vê na televisão, e muitas das vezes nos param as dúvidas. Por que isso está acontecendo? Se não fosse o Espiritismo, acharíamos que é o acaso. Mas tem algo inteligente por trás. Ainda há pouco eu estava assistindo algumas cartas psicografadas por aquele médium Orlando, que é um cara sério, e o conforto que aquelas mães e os pais recebiam dos seus filhos, dizendo que eles estavam vivos. Teve um que falou: mãe, ontem, quando você chorava, eu estava no teu colo, enxugando as tuas lágrimas. Só o Espiritismo, bem explicado, bem vivido, consegue confortar uma mãe que perde um filho. Tanto que Chico dizia que o maior trabalho dele eram as cartas que ele levava para as mães.
e para que nós possamos esclarecer, para que nós espíritas possamos divulgar, é necessário o conhecimento das bases que estão no Livro dos Espíritos. É necessário um esforço de dedicação. Você imagina Kardec tendo que quase que abandonado a sua profissão, não abandonou, para se dedicar inteiramente ao trabalho que lhe fora confiado. Em Prolegômenos, ainda está aqui para que nós possamos ler. Lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade. Se eles estão falando para Kardec. Não é para a gente, não. É para Kardec, tá, gente? Não é para a gente isso aqui, não. Lembra de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. É necessário que nós nos desapeguemos, assim como aquela passagem que Francisco de Assis estava atormentado, preocupado, né? Porque ele estava vendo que a obra que ele estava fazendo não estava de acordo com o que ele pensava. E ele, atribulado, chega para a irmã Clara e fala. E a irmã Clara pergunta: mas por que você está tão preocupado, Francisco? O que está havendo? E ele, triste, aborrecido, ele começa a falar que ele não está gostando, e começa a fazer algumas críticas. Aí, irmã Clara vira para ele e fala: Francisco, desapega. Você foi lá para Francisco de Assis para desapegar? Ele, né, desapega. Francisco, desapega. A obra é de Jesus, não é sua. Aí ele cai em si. Ele cai em si. Ele teve que fazer a parte que lhe cabia. E fez. Assim como nós. E nós, às vezes, ficamos apegados nas coisas do centro espírita, quando, na verdade, devemos dar espaço, principalmente para os jovens. Principalmente aos jovens. E eu participo de Comerc. E eu vejo quantos jovens que estão ali sedentos e trabalham e se esforçam e fazem muito. Vocês não têm ideia do trabalho com os jovens em Comerc. E nós temos que passar os bastões. Né, Tadeu? Kardec dá uma nota no final de Prolegômenos. Eu tenho até que hora, Elaine? Agora. Uns 6 minutos, Damir. Tá bom, tá bom. Bom? Aí Kardec fala o seguinte, que a proteção desse espírito, espírito de verdade, do qual estava longe de supor a superioridade com efeito, jamais lhe faltou. Sua solicitude e a dos bons espíritos sobre as suas ordens se estende sobre todas as circunstâncias de minha vida, seja para me aplanar as dificuldades materiais, seja para me facilitar o cumprimento de meus trabalhos, seja, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência de meus antagonistas, sempre reduzidos à impossibilidade. Se as atribulações inerentes à missão que tinha que cumprir não puderam me ser poupadas,
têm sido abrandadas e largamente compensadas pelas bem doces satisfações morais. E eu queria aqui, daqui ainda tem aí uns 5 minutos, né? Eu queria ler o texto que eu li ontem no estudo que eu dei, que algumas pessoas tiveram oportunidade, que estão aqui de ver. Está no livro Ave Cristo, em que Emmanuel, naquela comunidade de 200 anos após, no ano de 200, ele fala como eram os cristãos naquela época. E isso tem calado fundo no meu coração. Olha, é de uma profundidade enorme. Ele diz o seguinte: dificilmente, à distância de séculos, poderá alguém perceber com exatidão a sublimidade do cristianismo primitivo. É sublime, é um amor sublimado. Não tem, é muito acima do que a gente imagina. Os cristãos, experimentados pela dor, amavam-se os irmãos na fé segundo os padrões de Jesus. Eles não amavam assim como a gente diz que ama, não. Era nos padrões de Jesus. Em toda parte, a organização evangélica orava para servir e dar, em vez de orar para ser servida e receber. Eles não pediam nada para eles, pediam para o próximo. Eles não queriam receber nada, eles queriam dar. Os cristãos eram conhecidos pela capacidade de sacrifício pessoal a bem de todos. Não era só dos que eram cristãos, não. Tanto é que a Casa do Caminho recebia os hebreus que ficavam doentes, os soldados que ficavam com lepra. Eles acolhiam a todos. E mesmo 200 anos depois da Casa do Caminho, eles faziam isso também. E, às vezes, nas suas próprias residências, recebendo leprosos. Recebendo leprosos. Está lá no livro Ave Cristo. Pelo sacrifício pessoal, o bem de todos, pela boa vontade, pela humildade sincera, pela cooperação fraternal e pelo zelo que empregavam no aperfeiçoamento de si mesmo. Não estavam preocupados se teriam que aperfeiçoar o outro. Eles estavam exemplificando em si para que o outro visse neles o que era ser cristão. Amavam-se. E aí, essa reflexão eu tenho feito em mim, porque é de uma responsabilidade enorme. É uma responsabilidade sublimada ser espírita. Já há 12.000 anos o Cristo dizendo que já enviaria um outro Consolador, porque ele foi um Consolador. Só que agora ele mandaria um novo Consolador, quer dizer, o Pai, para esclarecer tudo que nós até então não tínhamos condições de saber. Como é que o Cristo curava o cego, um leproso, por que ele levitava? E foi difícil para os apóstolos. Quando Cristo foi levado ao Gólgota, muitos se dissiparam, todos correram. E quando Cristo se crucificou e achavam que ele estava morto, ficaram tristes, reunidos, estão abandonados. E aí o Cristo reaparece. E um novo ânimo eles ganham.
e eles saem a divulgar o Evangelho. E que nós, espíritas cristãos, do cristianismo redivivo, por isso que eu fiz questão de trazer o texto aqui do Ave Cristo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo, ou seja, nós viemos reviver o cristianismo daquela época. Olha a responsabilidade. Não é um hábito de eu ir à casa espírita porque eu tenho aquelas tarefas. Não. Você tem que, aonde você estiver, testificar, como diz os nossos irmãos evangélicos. Nós temos que dar o testemunho. Portanto, meus irmãos, que nós possamos ser vasos escolhidos para que a semente que o Cristo, que Deus plantou em nós e está em nós, frutifique. E nós realmente possamos, como o Espírito da Verdade pede, que espalhemos essa boa nova. Muita paz. Obrigada, D'Amico, pelo seu estudo. É uma pena que seu microfone continuou muito baixo, mas foi muito bom, muito proveitoso para todos nós, com certeza. Cada amigo. Muito obrigada. E agora, então, meus irmãos, nós vamos passar para aquele momento da irradiação, que vamos elevar os nossos pensamentos e irradiar sobre todos os nossos irmãos, nossos familiares, mas principalmente por todos esses que estão passando por tanta tristeza, de problema de saúde, problema da falta de dinheiro, tá, meus irmãos? Então, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Vamos nos imaginar dentro da nossa congregação, nos sentindo ali abraçados por toda aquela espiritualidade maior que sabemos que lá estão trabalhando incansavelmente para muitos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. E que essa luz possa irradiar sobre todos os nossos lares, trazendo aquele conforto, o equilíbrio, a saúde para os nossos entes queridos, nossas famílias, nossos irmãos. Mas também, Senhor, que esta luz bendita possa aquecer os corações de todos os povos, de todas as pessoas, principalmente aquelas que estão passando pela prova da doença, pela prova da perda dos seus entes queridos, que eles possam, Senhor, confiar em Ti, sabedores de que a nossa vida é eterna e que a nossa passagem pela terra, na matéria, é apenas temporal, Senhor, e que o Espírito vivifica para sempre e que tudo é para o bem de todos nós. E nós te pedimos, Senhor, principalmente para a juventude que estamos presenciando nesse momento, uma juventude revoltosa, revoltada, sem equilíbrio, Senhor. Que seus guias espirituais, seus anjos guardiões, possa trazê-los à razão durante os seus sonos, para que eles possam aproveitar o momento que todos nós estamos vivenciando. Momento este que é para o nosso bem, para o nosso engrandecimento moral. E que se soubermos, Senhor, passar por ele, com certeza poderemos auxiliar a outros irmãos em outras jornadas, em outros corpos, sim. Mas se não soubermos, se nos revoltarmos, se ignorarmos o recado que está sendo enviado para nós, Senhor,
nós perderemos todo esse fruto que foi plantado até agora, estudando dentro das nossas casas espíritas, aprendendo a doutrina dos espíritos, a doutrina que foi codificada por Kardec, que é de tanto consolo, a doutrina de Jesus. Que possamos todos nós, Senhor, aproveitarmos dessa oportunidade. Mas te pedimos, Mestre, segura em nossas mãos, Senhor. Dai-nos força, coragem, equilíbrio e bom ânimo, para que possamos continuar nessa jornada de vida. Obrigada, Senhor. Ficai conosco agora e sempre. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula. Peço então à nossa irmã Márcia que faça para nós a prece de agradecimento e encerramento e logo em seguida fará a leitura do boletim da casa. Com a graça de Deus. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, Pai amado de infinita misericórdia, Jesus, nosso mestre e amigo, Francisco de Paula, patrono da nossa casa, nós só temos a agradecer pelo estudo, agradecer pelos momentos que passamos juntos, agradecer pelas vibrações amorosas, agradecer por todo esse amor, que possamos, Senhor, retribuir este amor com trabalho, com estudo, sempre no bem, que nós possamos estudar, voltar à leitura do trecho, objeto do estudo do nosso irmão, que a gente reveja, reflita, e que isso nos ajude no nosso dia a dia, na nossa transformação íntima, nos nossos esforços para tornar este mundo um lugar melhor para todos. Muito obrigada, Senhor, por todo o seu amor por nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Você quer encerrar a reunião ou você prefere que eu já leia o boletim? Sim, pode, eu vou encerrar e você já dá continuidade. Então, meus irmãos, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, damos como terminados os trabalhos da noite de hoje, pedindo aos irmãos aquele minutinho só para a leitura do boletim da casa. Ficai com Deus, meus irmãos, com a graça de Deus. Boa noite, queridos. É que eu tenho recados importantes aqui, porque, em primeiro lugar, convidar a todos para acessarem o nosso site, visitar o site da congregação, que é o www.cfp.org.br, e lá conhecer todas as atividades, ou quase todas, que estamos realizando virtualmente, né? Como, por exemplo, o atendimento fraterno, né, com os horários e telefones, as reuniões públicas virtuais, e podem escrever, pode passar para algum amigo, espalhar e compartilhar o máximo que puderem. Prece pela humanidade, que a gente faz com o formulário para irradiação. Prece pelos desencarnados também, que é feita a cada segunda-feira, também com formulário para inclusão dos nomes, estudos doutrinários. A gente tem também o jornal A Caridade. Então, a gente tem muita coisa, estamos fazendo muita coisa e contamos com vocês para compartilhar e divulgar o nosso trabalho, né? Atingir o maior número de pessoas. Lá para o Lar de Francisco, que vocês sabem, né, que nós temos o nosso lar com os nossos vovozinhos, eles necessitam de médico, de qualquer especialidade, tá bom? A gente agradece também a doação de gás e algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G da Big Frau e de luvas de látex de tamanhos M e G. Eles também precisam de roupa íntima, tamanho G e G feminina e masculina, esparadrapo micropore. As entregas podem ser feitas lá na congregação, na Conselheiro Zenha, ou no lar, diretamente, na Rua Filgueiras Lima, 99, lá no Riachuelo. E para as cestas básicas, nós estamos com a arrecadação muito baixa. E as nossas crianças
e as nossas famílias assistidas estão com grandes dificuldades, muitas dificuldades. Então, para compor essas cestas, elas são entregues mensalmente, a gente agradece qualquer valor, que pode ser depositado em uma das contas da congregação, estão lá no site, também estão nos cartazes que a gente circula nos grupos de WhatsApp. A gente, no momento, não está recebendo doações de alimentos presencialmente, tá? E é isso, meus irmãos, muito obrigada, Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite.